E professor, e você, professor Ricardo, já teve a oportunidade de viajar para lá também? Sim, também. Eu fui estudar alemão no Instituto Goethe, em uma ocasião lá, né, durante 3 meses, e justamente em Munique tive essa experiência. Eu acho que um dos aspectos mais interessantes também é a questão cultural, né? Principalmente para o brasileiro, né? A gente entende melhor o nosso país quando a gente está fora. Porque a gente vê a diferença, né? E o direito também, a gente aprende pela diferença. E a Alemanha, ela tem uma cultura jurídica, quer dizer, por exemplo, em Munique você acessa o metrô sem passar pela roleta, né? Porque se pressupõe que a pessoa tem o que a gente chama de boa-fé, que né? vai Ou lá boa-fé e vai pagar, ou seja, não precisa de alguém para cobrar. A exceção seria que alguém não paga. Como faz aqui no Brasil. Né? Exato. Então, acho que essas coisas são muito ilustrativas, né? A pessoa vive aquilo e começa a entender que existe a possibilidade de formas diferentes, né? Você também reparou isso, Andressa? Sim, nós ficamos em Berlim e o transporte, eu acredito que seja um dos melhores do mundo, né? Questão de metrôs, enfim, tem metrô subterrâneo, tem bondes, tem... Transporte é algo assim incrível, inacreditável. Como o professor falou, a questão dos tickets, né? Sim. O brasileiro... Você vai lá. Aqui eu acredito que não funcionaria, então é muito bom jamais para ver esse contraste. Agora, continuando, professor Ricardo, você como professor de Direito Internacional, eu sou leiga no assunto, mas como que vocês fazem até agora em sala de aula para fugir um pouquinho o direito internacional para, digamos assim, com a Constituição brasileira, o que se aprende, digamos assim, que pode refletir para o Brasil, ou enfim, fazer com que esses acadêmicos aprendam? Sim, essa jurisdição penal internacional que surge a partir do Tribunal de Nuremberg, que o professor André mencionou, ela, vamos dizer, foi marcante porque juristas do mundo inteiro começaram a refletir sobre como seria, né, um sistema penal internacional. Então nós temos inúmeras pessoas inteligentes montando um sistema que foi evoluindo e que culminou no Tribunal Penal Internacional hoje existente na Holanda. Isso influencia, digamos assim, toda a história do mundo, né? Sim. Nós tivemos uma juíza brasileira lá, a desembargadora Silvia Steiner, né? E dentre as várias contribuições que esse sistema internacional poderia trazer para o direito interno, uma que me chama a atenção é o fato de que quando um réu está sendo julgado lá na esfera criminal, também os bens dele respondem já naquele julgamento pelos prejuízos que ele causou para as vítimas. Então, quando nós temos um ditador que, vamos dizer, prejudicou a sua população e concentrou muita renda, então quando ele é julgado e é condenado, os bens dele imediatamente servem para reparar os prejuízos para essas vítimas. Eu acho que isso seria algo interessante também de incorporar no sistema penal brasileiro. Claro, com certeza, bem. E o conhecimento que esses acadêmicos, né, vão ter a partir desse cronograma que vocês estão montando, enfim, que montaram, passando pelos lugares mais importantes, digamos assim, dessa história, vai ser com certeza o diferencial dessa viagem, né? Eu estou bastante assim, animado com isso, porque eu vejo que para o aluno do direito, principalmente, tem essa curiosidade histórica ligada à prática atual, porque como o professor Avelino colocou, essa construção de um direito internacional ativo em relação ao desrespeito dos direitos humanos no âmbito internacional é muito importante. Então é uma coisa que se fala muito. E lá no próprio Tribunal de Nuremberg tem todo um museu organizado lá com fotos da época, as sentenças dadas, as originais estão lá, né, para a gente ver. Então, vivenciar essa história do surgimento de uma parte do direito, eu acho que é uma coisa muito interessante. E ver também como e onde surgiu uma parte negativa do direito, que foi, conforme o professor Ricardo referiu antes, a própria criação dessas leis que segregavam e diferenciavam as pessoas dentro da Alemanha, que são dos anos 30, elas receberam o nome, o apelido de Leis de Nuremberg, porque elas foram trabalhadas, produzidas na cidade de Nuremberg, que foi uma cidade usada como uma espécie de cidade símbolo do nazismo. Então ali
se criou todo um sistema jurídico que hoje, a gente olhando de fora, a gente vê, ele é totalmente anacrônico, mas a gente tem que tentar entender naquele contexto, aquele sistema, e ver como ele foi possível e viável. Sim. Hoje a gente aprendeu, suponho eu, pelo menos aqui, né, no nosso ordenamento, essas lições, mas tem alguns lugares do mundo que não aprenderam essas lições, os desrespeitos são equivalentes ao que aconteciam na época, né? Bem, professor, então vamos falar dessa viagem de estudos, né? Ela acontece, para relembrar, de 20 a 28 Isso. de outubro, então o pessoal fica lá, não sei quanto tempo leva para a viagem, mas enfim, são 7 dias que o pessoal... nós vamos ficar uma semana, que a gente vai sair num sábado e vamos voltar no domingo, né? Vai ser bastante dinâmico isso lá, porque depois dessa nossa inserção no sul da Alemanha para ver essa parte mais política e jurídica, nós vamos deslocar mais para o oeste, onde fica Kaiserslautern, né? Para que lá então a gente tenha essas colocações sobre algumas iniciativas relacionadas aos recursos hídricos. Então é um outro momento interessante da nossa viagem, porque como é uma universidade técnica, ela vai nos proporcionar algumas lições, alguns exemplos de aplicação prática dessas iniciativas, que para nós também são bastante úteis aqui pelo próprio contexto do Rio dos Sinos, enfim. Claro, inclusive agora em setembro vão vir algumas pessoas de Kaiserslautern para cá, numa outra Sim, que essa universidade ela tem uma parceria com a Universidade Fevale. Isso. Então agora quando eu estive lá em janeiro, eu conheci alguns projetos em loco lá, de algumas iniciativas de recuperação de rios, né? Sim. Principalmente no rio Il. Então isso tudo a gente vai rever nesse intercâmbio também. Então, na verdade, são 3 momentos, né? Um momento mais histórico, político, né? Do direito penal, direito internacional. Um mais voltado por uma questão ambiental e de direito ambiental, e uma parte mais final, que nós vamos a Trier também, que é uma cidade turística pequena e tal, uma das mais antigas da Alemanha, né? Para fazer um contexto mais turístico. Mas toda a viagem é um contexto turístico, né? Então... Bem, e existe algum pré-requisito? Deve ser apenas acadêmico do curso de Direito aqui da Universidade Fevale? Não, a gente fez uma proposta voltada, claro, para o acadêmico do direito da Fevale, porque esse é o objetivo central. Claro. Mas ele também, as discussões foram abertas também para pessoas da comunidade que queiram participar. Até às vezes acompanhantes e tal, algumas pessoas que várias já manifestaram esse interesse para acompanhar as pessoas aqui. E não deve estar em um semestre mínimo, digamos assim? Pode estar, por exemplo, posso estar no primeiro semestre? Pode, com certeza. Sim. Bem, tranquilo. Então, eu quero que vocês façam aí o convite também para finalizar. Eu acho que a gente pode encontrar tanto as inscrições quanto os valores também, né, professor, no site da Fevale, que é fevale.br/intercâmbio. Lá tem todas as informações com datas, documentos necessários, enfim. Acredito que até tenha a parte de visto também. Não, é que para a Alemanha não há necessidade de visto, né? Então é bastante tranquilo até para entrar na Alemanha. É a única coisa que quem tem interesse teria que providenciar desde logo o passaporte, né? Porque leva algum tempinho. Bem, então eu faço o convite, realmente, para que a gente... divulgando nossa iniciativa do curso de Direito, para que os interessados, tanto os acadêmicos do curso, quanto as pessoas da comunidade, dentro da limitação das nossas vagas, façam então as suas inscrições, e espero, eu e o professor Ricardo, que vamos acompanhar então esse intercâmbio, vamos ter momentos bem interessantes e construtivos. Bem, professor Ricardo, você também quer deixar o convite? Sim, na mesma linha do que o professor André comentou, né? Que não percam essa oportunidade, porque poucas universidades proporcionam tal oportunidade, e com certeza as universidades alemãs têm em comum com a Fevale o fato de buscar inovação. A Alemanha é um país que vive de inovação, não tem a riqueza natural que nós temos, então acho que toda essa experiência vai ser muito engrandecedora para os alunos que puderem participar. Bem, até uma parte que eu não toquei antes da gente finalizar, que a gente sabe que a língua alemã, muitas pessoas que não sabem, né, diferente do inglês, que é um pouco, não que seja fácil, mas de melhor entendimento, Andressa. Você que foi para lá, ficou 3 semanas, 1 mês, o pessoal pode se virar lá, não precisa ter medo. Não, tranquilamente, a maioria das pessoas fala inglês, os jovens... principalmente estão, né, aqui na Alemanha. Mas não tem nenhum problema. Pode pedir informação na rua em inglês, eles respondem. Dá para levar aquele guia básico de viagens. Vocês também vão auxiliar professores. Eu não sei, você estudou lá, então tem
o alemão fluente? Nós dois, eu Os e o dois, professor. alemão fluente, então. Então nós vamos ajudar, né, nesse sentido de algumas traduções, evidentemente, e alunos que saibam falar inglês, mas também não é necessário nenhum requisito que fale alemão ou inglês, porque num grupo desse, eu já acompanhei outro grupo, isso é bastante tranquilo lá, o pessoal é bastante amistoso e ajuda muito nessas situações, então não vai haver nenhum tipo de problema nesse sentido com a língua. É uma língua difícil, realmente, né? E até fica um convite aqui também para que as pessoas se interessem pelo próprio estudo do idioma alemão. Isso. Que não é assim esse bicho que pinta, né? Então a Fevale também oferece esse curso aqui, que seria bastante interessante as pessoas conhecerem um pouco. Sim, dos módulos nós temos de alemão, né? Desde o módulo básico para essa parte. Bem, então o pessoal pode ficar tranquilo, não tem aí nenhuma desculpa para não fazer essa viagem, né? Tanto para acadêmicos quanto para adoradores dessa história que tem a Alemanha. Eu agradeço a participação de vocês, Andressa, professor André, professor Ricardo, muito obrigada, e que tenham aí um ótimo intercâmbio. E este é o primeiro, de muitos, espero, com certeza. Né? E é isso aí. Agora os acadêmicos participam para ter esse diferencial no mercado de trabalho. Eu cheguei a falar com o senhor para ver se também o acadêmico vai ter aquelas horas complementares, certificado de participação. Sim, haverá certificação de horas complementares, com certeza. Então é só benefícios para todos. Só benefícios. Obrigada. E vai ser inesquecível. Claro. E fica o nosso ouvido assim, então, né? Certo, então. Obrigada pela participação de vocês no Eu Fui. Obrigado. Bem, então este foi o Eu Fui de hoje. Para mais informações sobre este intercâmbio de estudos para a Alemanha, acesse www.fevale.br/intercâmbio. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau!